E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando e desejo muita força, tá bom? Pra todo mundo nesse momento que a gente tá passando. Eu sou a Mariana Barbará e eu tô aqui falando pra vocês em nome do Centro Universitário ENIAC. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre classes de palavras e os esquemas das suas classes gramaticais, tudo bem? Bom, nós vamos falar sobre substantivos, adjetivos e verbos. Primeiramente, falando dos substantivos, tudo bem? Bom, vocês já estão acostumados com substantivos, eu tenho certeza. E saibam que ao longo de toda a trajetória de vocês, vocês terão aulinhas sobre os substantivos, tá bom? Bom, vamos lá. A definição, como vocês podem acompanhar aí na telinha junto comigo. Substantivo, palavras que ocorrem após determinantes. Artigos, por exemplo, certo? Então, o menino, a menina, um menino, uma menina. Menino e menina, substantivos, tudo bem? Na teoria linguística, eles são conhecidos como nomes, ou seja, substantivos nomeiam tudo aquilo que tem um nome é um substantivo, perfeito? Os nomes são substantivos. Além dessa característica, o substantivo apresenta, em termos sintáticos, funções de núcleo do sujeito e de complementos, por exemplo, tá bom? Em relação à semântica, designam seres, eventos ou entidades. E na estrutura morfológica, apresentam flexão de gênero e número. Bom, aqui no próximo slide a gente vai ter uma síntese disso, tudo bem? Então vamos lá. Conceito. Palavra com que se designam, nomeia, seres em geral, podendo eles serem os nomes de pessoas, cidades, lugares e até noções, ações, estados e qualidades. Um asterisco para as ações e os estados, porque geralmente eles são representados por verbos, ok? Mas na forma crua, tudo bem? Na forma simples, sozinhos, substantivos, se forem nome. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Alguns exemplos de substantivos. Homem, praça, Neuzinha, beleza, glória, entre outros. Poderia citar mais alguns diversos. Mariana, Tiago, Caio, cachorro, Zeus, tudo bem? A relação que ele vai estabelecer, como a gente já viu, sujeito, objeto direto, indireto e agente da passiva. Pessoal, é muito importante a gente entender a questão do sujeito. Por quê? O substantivo sempre vai ser o sujeito de uma frase, de uma oração, tudo bem? Porque ele é o principal. Então, se eu falo para vocês, o João caiu, o João comeu, o João é legal, o João sempre é o foco, certo? Se ele é o foco, ele é o sujeito, ele é o principal. Isso pode ser como objeto também, que objeto, aquele que acompanha o predicado, e agente da passiva, aquele estilo de orações que a gente tem. Então, por exemplo, o carro atropelou o cachorro. Carro, agente da passiva. Mas a gente pode reparar também que cachorro também é substantivo. Então, substantivo está em todos os lugares, justamente por serem os nomes. Ou seja, tudo que tem nome é um substantivo. Tudo bem? Bom, os substantivos ainda possuem as classificações, que são concretos e abstratos. Os substantivos concretos, pessoal, aqueles que são independentes, que existem, nós acreditando neles ou não. Então, por exemplo, pessoas existem, certo? Então, não tem o que discutir. Carro é um substantivo concreto, porque o carro existe, ok? Agora, substantivos abstratos são aqueles sentimentos, tudo bem? Aquelas sensações humanas, ou seja, eles dependem, ok? De um substantivo maior, ou seja, eles dependem de um agente, eles dependem de um sujeito para existirem e para terem uma significação, tudo bem? Substantivos próprios e comuns. Próprios seriam nomes de pessoas, de lugares, de entidades governamentais. Por exemplo, Ministério da Educação, tudo bem?
Professor Caio Fernando, tudo bem? Próprio. Comum, o cachorro, gato, estrela, certo? Bom, e os substantivos coletivos? Aqueles que sempre estão em conjunto. Então, beija-flor, tudo bem? Um substantivo coletivo, porque define um pássaro, mas está juntinho ali, tudo bem? Eles ainda apresentam as flexões, que são o quê? São as variações na sua quantidade. Então, singulares e ou plurais, tudo bem? Ou seja, indicam o número. Então, meninas, menina, árvores, árvore, tudo bem? Mas também existem substantivos invariáveis, como por exemplo, lápis. Um lápis, 2 lápis, 3 lápis, tudo bem? E entre outras diversas variações. Então, pessoal, basicamente de substantivo é isso que a gente tem, certo? Em suma, substantivos são nomes que definem, tudo bem? Tudo aquilo que possui um nome, tudo aquilo que representa um nome, tudo aquilo que precisa de um nome é um substantivo. Pessoal, agora partindo para os adjetivos. Em relação à semântica, possui a função de caracterizar o substantivo, podendo ocorrer antes ou depois deste. Ou seja, em uma frase, ele pode aparecer antes do substantivo para qualificá-lo, para caracterizá-lo, ou depois. A estrutura morfológica do adjetivo aponta para o fato de que essa categoria deve concordar em gênero e número com o substantivo ou com os substantivos que acompanham. Ou seja, se eu estou falando de uma menina, o adjetivo que vai caracterizá-la tem que estar no singular. Então, uma menina bonita. Se eu estou falando de 2 meninas, o adjetivo precisa concordar com esse substantivo no plural. Então, 2 meninas bonitas. Tudo bem? Em síntese, o conceito básico do adjetivo, essencialmente um modificador do substantivo, ok? Então, exemplos: homem bonito, carro simples, dívida mensal, rua florida, entre outros. A relação que ele estabelece é a caracterização dos seres. Um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar aqui é que essa caracterização não necessita sempre, como uma regra, ser uma qualidade. Pode ser também um defeito ou uma crítica. Então, homem rude, homem mau, homem chato, não precisa necessariamente ser um homem bonito, um homem bom, um homem legal, ok? E também ele estabelece a relação do tempo, né? Do espaço e da finalidade do substantivo que ele vai estar concordando, ok? Geralmente, o substantivo é o termo determinado, enquanto o adjetivo é o termo determinante. Logo, a gente entende que o substantivo é o termo principal, ok? E o adjetivo determinante, ou seja, ele vai dizer o que é aquele sujeito, o que é aquele substantivo, tudo bem? Todavia, entretanto, contudo, pode-se haver uma substantivação do adjetivo. O que é isso? Exemplo em uma frase: o céu é azul. Azul é a qualificação do céu, é a característica do céu. Então, nesse contexto, azul é um adjetivo. Porém, se eu disser que o azul do céu é bonito, azul do céu passa a ser um substantivo comum, ok? Ou seja, a definição de adjetivo daí passa de azul para bonito. Então, o azul do céu é bonito. O adjetivo dessa oração é bonito e não mais o azul. Então, alguns substantivos possuem essa possível variação, dependendo do contexto. Agora, por exemplo, o carro. Como vocês já viram um carrinho e já estão acostumados com ele. O carro nunca vai poder passar por um processo de substantivação, porque nunca um carro vai ser algo que determine. Um carro sempre vai ser algo determinado, certo? Ou seja, sempre se atentem a isso, é muito importante. Nem todos os substantivos podem passar por esse processo de se tornar um adjetivo e depois de substantivação para voltarem
a ser um substantivo, tudo bem? Bom, os adjetivos também possuem definições em relação a gênero e singular e plural, entre outras. Então, se eu estou falando de uma menina, eu estou falando de uma menina, eu estou falando de um substantivo feminino e de um substantivo no singular. Ou seja, o adjetivo tem que concordar com essa menina. Então, uma menina bonita. Não pode ser uma menina bonito, uma menina bonitas, certo? Então, essa é a definição que a gente tem que ter em mente. Sempre a língua portuguesa estará em plena concordância, certo? Ou seja, para a gente resumir isso, adjetivo é um modificador, é um qualificador, é algo que caracteriza um substantivo, não sendo necessariamente necessário, certo? Por quê? Eu posso simplesmente querer falar de um carro, eu não preciso especificá-lo, caracterizá-lo, achar uma qualidade ou um defeito nele, ok? Bom, agora, nosso último ponto da aula de hoje, o verbo. Em relação à semântica, apresenta relação de estado, ações e eventos. Em relação à estrutura morfológica, verbos apresentam flexões de tempo, modo, número e pessoa, possuindo em português rico paradigma flexional. O que a gente percebe aqui? O verbo, eles possuem classificações de singular, de plural, de pessoas, primeira, segunda ou terceira. Possui também a definição do tempo, se está no presente, se está no pretérito, se está no futuro, como é esse futuro, se ele é esse pretérito, esse presente, se ele é indicativo, se ele é imperativo, se ele é subjuntivo, certo? Então o verbo, ele abre um leque de muitas opções pra gente e muitas possibilidades de utilização dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um contexto em geral, tudo bem? Quanto à sintaxe, o verbo ocupa papel central dos predicados, sendo palavras que selecionam ou não a presença de complementos. Por exemplo, eu posso dizer simplesmente que a árvore está no bosque. Se eu disser que a árvore está no bosque, precisou de um complemento, porque eu indiquei a localização dessa árvore, ou seja, eu utilizei de um advérbio de lugar. Agora eu posso simplesmente falar para você que eu estou. Vai fazer muito sentido? Não necessariamente, mas basta. Eu saí. Aí eu tive um sentido. Esse verbo foi intransitivo. Tudo bem? O verbo pode ser transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo. A gente pode trabalhar isso também mais especificamente, mais aprofundadamente em outra aula, tá bom? Bom, essa característica sintática não se aplica aos verbos de ligação nem a verbos auxiliares, que têm como função a transmissão de informações gramaticais. Os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, comparecer, enfim, eles sempre vão indicar uma qualidade, um estado do sujeito. Então, passa a ser um outro tipo de predicado, tudo bem? E os verbos auxiliares não são os verbos principais, não é o verbo principal da oração, certo? Então, quando eu tenho mais de um verbo em uma oração, eu preciso identificar o verbo principal, porque é a partir dele que a gente vai fazer toda uma análise. Legal? Bom, em síntese, o conceito do verbo palavra de forma variável que indica uma ação. Simples assim. É uma ação. O verbo representa uma ação. Tudo bem? Exemplos. Verbo estudar. A menina estudava. Desaparecer. O gatinho desapareceu. Esculpir. O artista esculpiu uma obra. Tudo bem? Nas pessoas também, né? Ar, ir. 3 exemplos aqui pra gente. Relação que estabelece está sempre sintaticamente na função obrigatória de predicado. Os verbos possuem suas classificações, flexões, modos e tempos. Ou seja, como vocês puderam perceber, essas sínteses que apresentam esses conceitos, exemplos e relações é um resuminho do que a gente fala antes e apresenta aqui no texto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Pontos importantes que a gente viu nessa aula. Substantivos são nomes,
ok? Adjetivos são modificadores de substantivos. Quanto à substantivação do adjetivo, carro pode ser um adjetivo? Azul pode ser um adjetivo e um substantivo? Tudo bem? E, quanto aos verbos, indica uma ação. Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham muita força nesse período. E bons estudos e até a próxima aula.